E para conversar conosco sobre a questão indígena em Mato Grosso do Sul, recebemos a deputada estadual Mara Caseiro, do PTdoB, aqui no estúdio. Bom dia, deputada. Bom dia, Filósofo. É um prazer estar aqui com você. Como é que a senhora analisa essa decisão da comissão? A senhora que acompanhou de perto a presença deles aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente depois dessa tomada de posição dos índios que até anunciaram um suicídio coletivo que acabou não acontecendo. Na realidade, quando diz que a gente acompanhou de perto, é um pouco prematuro dizer isso, porque na realidade, quando essa comissão esteve aqui em Mato Grosso do Sul, nós só ficamos sabendo que inclusive essa comissão estaria aqui, quando ela já estava aqui, já estava no local fazendo a vistoria, no caso. A vistoria, enfim. Então não permitiu a presença de parlamentares de Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, nós não ficamos sabendo, o governo do estado, inclusive, até também ficou sabendo quando eles já estavam aqui. Quer dizer, também houve aí uma certa intempestividade sem que a gente pudesse acompanhar essas vistorias, né? E agora, pelo que foi falado, o que está em todas as matérias dos jornais, que na realidade não foi discutido esse relatório, né? Então o relatório também foi para aprovação, para votação dentro do Congresso Nacional, sem que fosse debatido, sem que fosse discutido realmente o que havia dentro desse relatório. Inclusive até o deputado Geraldo Rezende foi um dos que reclamou dessa forma, né, de colocar em discussão, em votação, sem antes conhecer mesmo a fundo, né, o que estava dentro do relatório. E o que a senhora achou do relatório com relação à indenização dos produtores? Olha, eu acho que isso é algo que não tem, eu acho que é indiscutível, né? Eu acho que desde que você comprou as terras, adquiriu, a mesma coisa a sua casa, por exemplo, uma residência, você comprou, você adquiriu, tem que ser sua. Afinal, ninguém chegou ali, forjou ou criou um título, né? Quer dizer, os títulos são devidamente aprovados e convalidados, né, pelo Estado e pela União, né? Então, ou seja, ali nós temos proprietários que realmente são donos, que produzem suas terras e que levam o alimento à mesa, né, dos brasileiros, índios e não índios, não é mesmo? Então, eu acho que ainda acho que tem que desmistificar e olhar os índios como eles realmente merecem, mas também olhar os produtores como eles realmente merecem. E outra, o que eu vejo, há uma distorção muito grande com relação à conduta da FUNAI nessas demarcações de terra. Acredito que nós temos que respeitar os direitos dos índios, mas também temos que respeitar os direitos do proprietário, o direito à propriedade, né? Não podemos fazer uma injustiça, não podemos querer desfazer uma injustiça cometendo outra injustiça, ou seja, fazer uma justiça cometendo outra injustiça. O conflito agrário, no caso, envolvendo aí proprietários rurais com os índios, qual que seria, na visão da senhora, a saída correta, agradando tanto um como outros? Primeiro, eu acho que tem que haver em todo o Estado, em todo o território nacional, primeiramente um levantamento do que nós temos de habitantes indígenas, o que nós temos de indígenas, a comunidade indígena no nosso país. O que se tem de áreas, né, que já são de aldeias demarcadas, que já estão sendo ocupadas por esses índios, né? E dentro desse contexto, eu entendo que deveria ter uma reforma agrária indígena. Porque se nós queremos que o povo indígena seja respeitado, que possa ter direito à saúde, direito à educação, direito de ser um cidadão, que é o que ele tem, eu acredito que a gente tem que dar os mesmos direitos e os mesmos deveres aos índios e aos não índios. Então, nesse contexto, se você pensa, vamos dar a terra, vamos devolver a terra para os índios, vamos devolver a terra para os índios. Mas apenas devolver a terra ou demarcar uma quantidade de terra, será que vai resolver o problema da miséria, o problema social que hoje existe nas aldeias? Então, é algo que a gente tem que reavaliar. Eu vou para o intervalo e volto em seguida conversando com a deputada Mara Caseiro sobre a questão indígena em Mato Grosso do Sul. Eu estou conversando com a deputada Mara Caseiro sobre questões indígenas.
Deputada, ontem os índios invadiram o plenário da Câmara Federal para protestar contra a PEC, uma proposta de emenda à Constituição que transfere do Poder Executivo para o Legislativo a decisão final sobre demarcação de terras indígenas no Brasil. É uma boa medida essa decisão de sair do Executivo para vir para o Legislativo? Olha, há uma proposta. Eu acredito que possa ser melhor discutido, né? Afinal de contas, nós temos uma representatividade bastante grande dentro do Congresso Nacional. E ali que tem que ser debatido realmente as questões nacionais, né? Então, acredito que seja também uma saída para que as coisas não aconteçam sem que haja discussão, sem que haja realmente, esgote toda e qualquer a possibilidade de diálogo, né? Enfim, acredito que seja uma boa alternativa essa questão dessas decisões ser repassadas para o Congresso Nacional e não apenas para o Executivo como é hoje. Por que os índios não concordam com essa decisão? Pois eu acho que há ainda, eu falo que a FUNAI, quando ela coloca as questões de demarcação, quando ela está no diálogo com os índios, eu acho que ela coloca de forma inversa, de forma que favoreça apenas a eles. Porque o que eu entendo hoje é que a FUNAI, ela presta um serviço às organizações internacionais, e não para os nossos índios, e não para o nosso país. Por isso é que nós, inclusive, propusemos uma CPI da FUNAI, para realmente ver como que ela tem feito essas vistorias, de que forma tem sido feitos esses estudos antropológicos. E a senhora acredita que essa CPI vai caminhar na Assembleia? Olha, não é na Assembleia, nós estamos propondo a nível nacional. A nível nacional. Porque nós não teríamos esse poder de fazermos pela Assembleia Legislativa, né? Porque é uma autarquia, né? E também achamos muito boa a ideia do senador Rubem Figueiró de, ao invés da FUNAI, nós termos uma secretaria que seja ligada, lógico, à Presidência da República diretamente, para discutir a questão indígena, ou seja, uma secretaria de assuntos indígenas, uma secretaria com staff aí de ministério, ou mesmo um ministério, que possa ser realmente discutido com seriedade, tratado com muito cuidado e respeito à comunidade e respeito também a todos os direitos, né, que todas as comunidades têm, mas que fosse um órgão que fosse ligado, né, totalmente à Presidência da República, diferentemente do que é a FUNAI hoje. Por que a Assembleia puxou essa discussão, deputado, depois de bastante tempo de conflitos, a Assembleia resolveu trazer para o debate dentro do plenário a questão indígena? O que a gente sentiu é que os ânimos vão se aflorando, principalmente nós que estamos lá na região. A gente vê que hoje nós temos que também cuidar dessas vidas que estão em risco, vidas de índios e não índios, né? Que podem aí ir para um confronto, que não é isso que nós queremos. Nós queremos paz e nós temos que promover a paz. E nesse sentido foi que nós trouxemos para a Assembleia Legislativa a discussão dessa demarcação indígena. Porque sentimos que há muitas atitudes que não condiz com a nossa Constituição Federal, aonde diz lá que nós temos direitos, temos deveres, né, e que temos que respeitar alguns direitos constituídos, né, na nossa Constituição Federal. E que hoje a gente vê isso se perdendo, né, a ordem pública, inclusive ontem esse fato dos índios adentrarem, né, dentro do Congresso Nacional. Ou seja, imagina se isso vira moda, se agora os produtores chegam lá também adentro, isso é baderna para mim, né? Então acho que nós não podemos jamais permitir isso. Agora, deputada, esse problema de conflito é a grande preocupação, né? A grande preocupação, e nós temos que atentar pelas vidas de índios e não índios, dos cidadãos brasileiros. Eu agradeço a participação da deputada Mara Caseiro conosco aqui no programa Agora. Obrigado pelas informações e pela presença da senhora. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. O Agora desta quarta-feira fica por aqui. Voltamos amanhã às 6:30 da manhã para mais uma edição. Um bom dia a todos e até lá.